Bom, pessoal, começando a correção da nossa atividade, ele pede para determinar, não é isso? Primeiro, raiz cúbica de menos 1000. Então, a raiz cúbica de menos 1000 é menos 10. Por quê? Lembrando que a potenciação, a radiciação, a sua operação inversa é a potenciação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, menos 10, pois menos 10 ao cubo é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Então eu vou ter, ó, menos por menos mais por menos dá menos, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então justamente menos 1000, tá certo? Aqui, ó, esse sinal de menos eu vou repetir porque ele está fora do radical. E raiz quadrada de 121 é 11, então vai ficar menos 11. Então aqui eu vou ter o sinal de menos, eu vou repetir. Tá certo? Sinal de menos que na letra C que está fora, vou repetir. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Aí eu faço, ó, menos por menos, mais. Vai ficar 4 positivo. Raiz cúbica de 729. Quanto que é a raiz cúbica de 729? É um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai ser igual a 729. Quem é? 9. Não é isso? Aqui, ó, 9 elevado ao cubo. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Raiz quarta de 81 é 3. Porque 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aqui a fração, ó, raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 27 é 3, não é isso? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 terço elevado ao cubo é 1 terço multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, fica 1 sobre 27. Raiz quinta de 1 é 1. Raiz quinta de 32 é 2, então fica 1 sobre 2. Por quê? Porque se eu pegar 1 sobre 2 e elevar a quinta potência, é só multiplicar ele 5 vezes por ele mesmo. 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Multiplicando sempre 1, multiplicando aqui vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Raiz quarta de 256 vai ser igual a 4. Por quê? 4 elevado à quarta potência, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 vai dar igual a 256. Na questão 2, ele diz o seguinte: calcule as medidas das arestas de cada cubo. Então, as arestas são esses lados aqui, ó, dos cubos. Não é isso? Ele quer que você determine as arestas de cada cubo. Para calcular a aresta do cubo, é só pegar o seu volume que nós temos aqui definido, que é 729, e calcular a raiz cúbica do volume. Então, a raiz cúbica do seu volume, que é de 729 centímetros cúbicos. Então, a aresta dele aqui vai ser igual. Raiz cúbica de 729 vai ser igual a 9, não é isso? Então, 9 centímetro cúbico. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Aqui a mesma coisa a gente vai fazer, ó. O volume aqui é de 0,027 metros cúbicos e ele quer que você encontre a aresta. Para determinar a aresta, é só vou pegar o volume e calcular a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica do volume, que é 0,027. Tá certo? Então, a aresta vai ser igual. Raiz cúbica de 0,027 é 0,3 metros. Então, cada aresta dessa daqui vai ter medida de 0,3 metros. 0,3 ao cubo, 0,3 vezes 0,3, 0,09. 0,09 vezes 0,3 vai dar justamente 0,027. Então, 0,3 elevado ao cubo é igual a 0,027. Beleza? Na questão 5, ele pede para usar uma calculadora e determinar as medidas dos lados de cada quadrado com aproximação por falta até a primeira casa decimal, tá certo? Então,
Eu vou primeiro aqui, a área é de 350 metros quadrados, não é isso? E aqui, de 1000 centímetros quadrados, ele quer que você encontre a sua raiz quadrada, não é isso? Para encontrar, desculpa, eu vou determinar a sua raiz quadrada para encontrar o lado. Então, para determinar o lado, vou calcular a raiz quadrada da área. Que é a área? 350. Então, usando a calculadora 350, a raiz quadrada de 350 vai ser justamente 18,7 metros. Beleza? Aqui do mesmo jeito, ó, para calcular o lado, eu vou calcular a raiz quadrada da área, a raiz quadrada de 1000. A raiz quadrada de 1000 vai ser justamente 31,6, não é isso? Centímetro. Raiz quadrada de 1000 com a calculadora 31,6 centímetros. Agora na página 38 do livro. Decomponha um radicando em fatores primos e calcule o valor de cada radical. Então, fazer a decomposição em fatores primos. 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, dá 1. Então, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado à quinta potência. Então, vou ter raiz quinta, não é isso? De 32, que é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Índice 5, expoente do radicando 5 eu posso anular. Então, se sobrar 2. Raiz quinta 32 é 2. Raiz cúbica de 343. Raiz cúbica de 343. Então, vamos fatorar 343. Ó. 343 por 7, 49. 49 por 7, 7. E 7 por 7 dá 1. Então, 1, 2, 3. Então, 7 elevado ao cubo. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Índice e expoente igual. Sobrou aqui o 7. Tá certo? Aqui, ó. Raiz cúbica. Eu vou ter raiz cúbica. Eu vou fatorar 729. 729 fatorando aqui, ó. Eu vou ter por 3. Desculpa, por 3. Eu vou ter 729 dividido por 3 igual a 243. 243 dividido por 3 vou ter 81. 81 dividido por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Não é isso? Então, como é que é a raiz cúbica? Então, eu vou querer agrupar de 3 em 3. Então, um grupo de 3 aqui, ó, 3 ao cubo. Mais um grupo de 3 aqui, 3 ao cubo. Então, vai ficar, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Duas vezes aqui, ó, 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Fazendo a separação aqui, eu posso dizer que é raiz cúbica de 3 ao cubo. Fazendo a separação aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica novamente de 3 ao cubo. Então, eu vou ter aqui, ó, índice e expoente eu posso cancelar, sobra 3, vezes índice e expoente eu posso cancelar, sobra 3. 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Só que eu já tenho aqui quem? A parte de cima, que é quem? A raiz cúbica de 729, tá certo? Eu fiz aqui na frente, mas não tem problema não. Eu fiz aqui primeiro a raiz cúbica de 129. Agora eu vou fazer de 64. 64 por 2 dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 2, 3 vezes 2 ao cubo. Aqui novamente 2, 3 vezes 2 ao cubo. Então vai ficar, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Separando aqui, ó. Então, índice e expoente eu posso cancelar, então fica 2. Índice e expoente eu posso cancelar, sobra 2. 2 vezes 2, 4. Então, melhor dizendo aqui, eu posso dizer que a raiz cúbica, você pode colocar a resposta aqui só na frente, porque eu misturei aqui tudo. Raiz cúbica de 729 sobre 64 vai ser igual.
Raiz cúbica de 729, a gente obteve aqui em cima, não foi? Deu quanto? 9. Raiz cúbica de 64, aqui, ó, 4. Então, fica raiz cúbica de 729 sobre 64 é igual a 9 sobre 4. Próximo aqui, raiz quadrada de 121. 121 fatorando por 11 dá 11. 11 por 11 dá 1. 11 duas vezes, 11 ao quadrado. Não é isso? 1, 2. Então vai ficar raiz quadrada de 11 ao quadrado. Índice 2, expoente 2, posso cancelar, sobra 11. Pronto, vamos tentar organizar essa daqui, que é aquela da questão C, ficou bem desorganizada, né? Quando for uma fração. Então vamos tentar organizar aqui bem direitinho, ó. 625, vamos fatorar, ó. Por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então 5 elevado à quarta. Então eu vou pegar a raiz quarta de 625. Raiz quarta de 625. Primeiro, né, o numerador. E raiz quarta de 256. Então vamos calcular primeiro aqui a raiz quarta de 625. Eu já sei que 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. Então vai ficar a raiz quarta de 5 elevado à quarta. Então eu posso anular aqui, ó, índice com expoente. Então vai sobrar 5. Sobre 256, fatorando aqui, como ele é par, dá para dividir por 2, não é isso? 256 dividido por 2 dá 128. 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é raiz 4, agrupado em grupo de 4 em 4. Ó. 4, 4. Então tem um 2 à quarta e 2 à quarta. Então ficaria 2 à quarta vezes 2 à quarta. Beleza? Então a raiz quarta de 656 é a mesma coisa que a raiz quarta de 256, a sua forma fatorada, que é 2 à quarta vezes 2 à quarta, que vai ser igual a raiz quarta de 2 à quarta vezes a raiz quarta de 2 à quarta. Índice expoente eu cancelo 2, vezes índice expoente cancelo 2. 2 vezes 2, 4. Vai ficar 5 sobre 4. Beleza?